Olá, Jardim, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. Lembrar os irmãos e as irmãs que para as nossas meditações diárias, nós utilizamos o livrinho do Pão Diário, né, o devocional Pão Diário. E a reflexão de hoje, ela parte, né, do devocional do dia, que tem por título A Blusa Cor-de-Rosa. E está baseado na leitura de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 9, que eu vou ler e diz assim: Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que, em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. E o devocional de hoje, que como eu disse, tem por título A Blusa Cor-de-Rosa, ele conta a história de uma jovem chamada Brenda, que estava se dirigindo à saída de um shopping center e passando pelas lojas, ela olha para uma vitrine e algo lhe chama a atenção. Uma blusa cor-de-rosa, e cor-de-rosa não qualquer rosa, né? Rosa algodão, né? Algodão doce, né? E aquele rosa algodão doce é aquele rosa um pouco mais clarinho, né? Não chega a ser um rosa bebê, nem um rosa choque, né? Que hoje, com essa transferência, inclusive, né, da cultura americanizada para cá, deixaram de chamar de rosa choque para chamar de rosa pink, aquele rosa mais escuro, né? Mas era um rosa algodão doce, aquele rosinha mais clarinho, próximo do que a gente chamaria do rosa bebê. E essa blusa chama atenção porque ela tem uma amiga no trabalho, a Ellen, que adora a cor de rosa, que gostaria bastante daquela blusa porque ela gosta muito, adora bastante a cor rosa. E ela, lembrando que a sua amiga Ellen era uma mãe solo e que trabalhava, né, assim, e tinha as finanças muito apertadas, né, porque ela tinha que se sustentar e sustentar sua filha. E nesse caso, ela disse: Não, eu vou levar essa blusa aqui para minha amiga. Só que ela sabia, né, que ela não compraria, né, essa blusa, né, aqui fala também do casaco, né, que aí ela pede que a roupa seja entregue na casa da Ellen pelos correios e coloca lá num bilhete, né? Você é muito amada. E assim, comprou, encomendou tudo lá para ser entregue para sua amiga e saiu da loja assim muito feliz. Diz aqui o texto do devocional, que ela saiu da loja quase dançando. Aí o que é que isso tem a ver com o texto, né? É porque a alegria, ela é um efeito colateral de quando nós doamos em obediência a Deus. E doar em obediência a Deus não é doar apenas porque a palavra nos recomenda doar, mas é doar, como o texto diz, com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, quantas vezes você já não, por exemplo, ficou feliz quando recebeu um presente de um amigo ou de uma amiga, que é como se diz, fulano acertou no presente. Acertou não, ele é seu amigo. Seu amigo, ele sabe do que você gosta. E deu exatamente porque sabia que você iria gostar daquilo.
E o texto, né, ele diz no versículo 7, Deus ama quem dá com alegria. Mas eu quero voltar para o versículo inicial para fazer uma reflexão sobre um ponto em específico. Diz aqui, no versículo 6, lembrem-se, quem, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Isso é um princípio simples, né, daquilo que a gente chamaria de lei da semeadura. Lei da Samuriçoca aqui. Lei da semeadura. Você, se você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Você não pode colher algo daquilo que você não plantou. E tem um outro princípio. Você não pode colher algo diferente daquilo que você plantou. Um exemplo, você plantou no seu quintal uma muda de goiaba, você não vai esperar que nasça ali um pé de manga. Por quê? Você vai colher aquilo que você planta. Em outras palavras, trazendo, né, para a questão comportamental, se você é uma pessoa que trata bem os outros, que você age com os irmãos conforme orienta a palavra, você vai receber de acordo com aquilo que você plantou. Você também vai receber ali, né, um bom tratamento. Lógico, sempre vai aparecer uma pessoa que às vezes não está ali num bom dia e termina ali lhe apoquentando, lhe aperreando de alguma forma, né? E não agindo nem sempre como você agiu. Isso não quer dizer que não seja motivo para você deixar de plantar. E uma outra questão também, diz o texto aqui, que se você planta um pé de goiaba, você vai receber no final o equivalente à colheita de um pé de goiaba. Você não vai plantar uma goiabeira esperando colher os frutos de 10 goiabeiras, porque você vai receber na medida que você plantou. Você não pode esperar receber mais frutos plantando apenas uma semente. Você não pode esperar receber. Deixa eu melhorar a questão. Você não pode esperar receber os frutos de 10, 20 árvores se você plantou apenas uma. E como que deve ser esse plantio? É com alegria, porque a palavra diz, né, que a gente deve doar com alegria, porque Deus ama quando a gente faz isso com alegria. E doar com alegria aqui é doar em obediência a Deus. Não no sentido de obediência daquela questão da obrigação. A Bíblia diz que eu tenho que dar o dízimo, então eu vou dar somente porque a Bíblia diz que eu tenho que dar. Não. A Bíblia diz que você tem que dar o dízimo. Entrando na questão do dízimo, um exemplo. Então você dá o dízimo porque você se alegra em contribuir para a manutenção da casa do Senhor. Aí faz isso em obediência, mas alegre, porque você está ajudando a manter a casa do Senhor. Vejam, eu estou fazendo o curso de teologia, porque é um dos requisitos para um futuro ministério ordenado, que eu ainda não sei se pode vir ou não mais na frente, mas para que eu possa colher, por exemplo, a ordenação, eu tenho que plantar o estudo. A partir do estudo teológico, eu estou plantando a semente do estudo para colher mais na frente o fruto que seria um ministério ordenado.
Mas a gente estudando, a gente vê, né, que a palavra ela orienta a gente a doar. Inclusive o próprio Jesus ele diz assim: se alguém te pedir a túnica, não dê só a túnica, dê a túnica e a capa. Jesus ele diz o seguinte: se alguém lhe pede algo, você não deve dar apenas aquele algo, deve dar sempre mais algo além daquilo que lhe foi pedido. Porque é por essas e outras situações, né, que as pessoas elas conhecem que nós somos cristãos, porque o cristão é o povo da partilha. Então, observe a nossa paróquia. Nossa paróquia é uma paróquia que tem uma estrutura de média a grande, não é uma paróquia pequena, é uma paróquia que tem estrutura ali para caber mais de 100 pessoas. E a paróquia ela tem todos os custos. Ela tem custo com energia, com água, com IPTU, com você coloca nos custos administrativos da paróquia também a questão da manutenção do pastor. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu falei para os irmãos que eu estou fazendo o curso, né? Lógico, a gente faz visando um ministério, que pode vir ou não. Mas, no meu caso, eu tenho trabalho e trabalho 3 turnos. E a gente sabe que para o caso de um pastor, quanto mais tempo ele tiver para disponibilizar para a igreja, mais abençoada vai ser a igreja, porque ele vai ter mais tempo para estudar, para atender os irmãos e irmãs, para aconselhar, para se preocupar com os ministérios da igreja, para preparar melhor os seus sermões estudando. E por isso que é, eu digo que uma igreja que tem um pastor de dedicação, de tempo integral, ela é uma igreja assim extremamente abençoada, porque quando o pastor precisa trabalhar para se manter, ele não vai ter assim o tempo necessário e suficiente que ele precisaria para dar mais atenção à igreja. Por isso que, por exemplo, eu não curto muito e eu não acho que um pastor que trabalha em uma igreja com 500, 600, 700 mil membros, sozinho, ele tem condição de pastorear bem aquelas ovelhas, porque é muito complicado, até para você gravar o nome das suas ovelhas. Então, eu considero que nós temos uma paróquia muito abençoada, porque a gente tem um, uma quantidade de irmãos e irmãs que a gente consegue conhecer cada um dos irmãos e irmãs, e a gente tem um pastor que tem um tempo integral de dedicação para poder fazer, planejar, organizar as atividades da igreja. Nosso pastor ele tem tempo para ir visitar um irmão ou irmã que está doente, fazer ou realizar uma cerimônia fúnebre quando parte um dos irmãos ou parente de algum dos irmãos, né, para a glória, para se encontrar com Jesus. E isso tem um custo, tudo isso tem um custo. Então, muitas vezes, né, a gente influenciado, né, por exemplos ruins de outros líderes, a gente termina não sendo muito fiel ou fiéis, né, nas nossas obrigações com a igreja, porque eu já ouvi muitas vezes pessoas dizer: pastor não precisa do meu dinheiro não, o meu dinheiro eu pego e ao invés de eu dar na igreja, eu compro de cesta básica e distribuo", quando na realidade o mandamento não é esse, né, é levar para o templo. E
e porque o templo ele precisa ser mantido. Então eu fiz esse adendo, né, para que fique como reflexão para a gente, porque a doação, e essa dentro da doação existe o princípio do dízimo e das ofertas, né? Eles são um princípio bíblico, que a gente deve seguir fazendo com alegria. E assim, se os irmãos, as irmãs ainda não contribuem de alguma forma com a paróquia, eu gostaria que os irmãos, as irmãs refletissem um pouquinho sobre isso, porque todos os trabalhos, né, todas as atividades que a igreja ela desempenha, elas são realizadas com o uso das doações, das ofertas, dos dízimos, das campanhas que a gente faz. E assim, uma coisa que muito nos alegra é quando a gente contribui e a gente vê no final que aquela nossa contribuição, aquela nossa doação, ela foi revertida em favor não somente da própria paróquia, né, mas como também em obras sociais que a igreja ela desenvolve. Sopão, certas cestas básicas, as festividades, né, como no final do ano passado foi realizado o Natal da Consolação. Então, eu conclamo os irmãos e as irmãs a refletirem sobre essa palavra de hoje, para entenderem que até o, o, o próprio coração dos irmãos ele vai sentir essa alegria que é poder participar doando, seja para a igreja, seja para aquela que precisa, seja para um irmão, um amigo que você percebeu que está com a necessidade. E isso a gente está falando só dentro da perspectiva da doação financeira. Mas se você está meio complicado aí nas suas finanças e não tem como doar, mas não tem como doar para não comprometer a, o seu orçamento, né? Você pode doar outras coisas, como por exemplo seu tempo. Doar uma parte do seu tempo para se dedicar a algum ministério, alguma atividade da igreja. Ou doar o seu tempo para fazer alguma obra social na comunidade que você serve. Porque, como o texto diz, e com isso eu encerro, deixa eu só abrir aqui, diz, né? Compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre, né? Então, que Deus ele nos dê um, um coração grato, até porque é o seguinte, veja, eu falei aqui em questão de doação financeira, mas Deus ele doou algo que dinheiro no mundo nenhum compra. Ele doou o seu filho, Jesus, ele nos presenteou com Jesus. Então a gente, por meio do presente de Deus, que é Cristo, a gente ganhou algo que dinheiro nenhum no mundo compra, que é a salvação. E um detalhe, a gente falou aqui, que eu me esqueci, né? Um detalhe, a gente falou aqui, se você vai colher na medida do que você planta. Mas isso não é incentivo, viu, gente, para a gente barganhar com Deus, como fazem aqueles adeptos, né, e adeptas da teologia da prosperidade. Já ouvi uma vez um pastor dizer uma coisa assim, totalmente antibíblica, né? Você tem que, você doa porque quando você doa, Deus se vê na obrigação de lhe abençoar. Deus não tem obrigação de nada. E o princípio da doação é obediência, não é barganha, né? Ninguém doe pensando, não, eu vou doar porque eu vou doar para Deus me abençoar. Ele vai lhe abençoar em muitas questões de acordo com a vontade dele. Mas
levando em consideração que ele não tem obrigação. Deus, ele, sem nós, ele continua sendo Deus, né? Mas a gente sem Deus não é nada. Então, que a gente tenha esse coração grato, a gente aprenda a doar com alegria, porque Deus ama aquele que doa, que dá com alegria. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar. Justo eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai, por esse dia, pela oportunidade de aprender mais com a Tua palavra. Senhor, eu quero te pedir que Tu estejas a abençoar ou continue a abençoar a nossa comunidade. Senhor, vai colocando nas nossas mentes e cada vez mais, Senhor, o desejo de contribuir com a Tua obra, de aprender, Senhor, a exercitar cada vez mais o altruísmo no qual, Senhor, nós possamos, Senhor, passar a pensar mais naqueles que necessitam, Senhor, de uma doação, de uma entrega, Senhor, de uma palavra de consolo. E ajuda-nos, Senhor, também a sermos mais abertos, Senhor, à necessidade do compartilhar. E, no mais, abençoa a nossa comunidade, abençoa cada um dos irmãos e irmãs que têm contribuído com a nossa comunidade ou com os trabalhos da nossa comunidade de alguma forma, Pai. Dá-nos um coração aberto ao doar, um coração, Senhor, que encontra prazer no compartilhar. E no mais, abençoa os nossos pastores e pastoras, irmãos e irmãs, e fica conosco, Pai, dando um resto de noite tranquilo, com sono reparador. É assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. É isso. Que Deus nos abençoe, nos dê cada vez mais um coração grato e disposto a oferecer, a compartilhar. Amém? Tchau, tchau e até o nosso próximo devocional.